o que os produtores que são campeões do SESB fazem para alcançar altas produtividades. E é isso que eu quero responder no vídeo de hoje. Fiz um compilado de informações e quero compartilhar com vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tive uma ideia de fazer um vídeo diferente. Espero que seja interessante para vocês, que é o seguinte. Estavam me perguntando, o que os produtores do SESB fazem para chegar em altas produtividades? E eu não estou falando de cultivos irrigados, eu estou falando de cultivos de sequeiro, tá? Então o clima, de certa forma, eles não manipulam, mas eles manipulam algo que entrega mais produtividade independente do clima. E para eu chegar nessa resposta, o que eu fiz? Peguei os cases dos produtores que foram campeões na última safra 22-23, tá? Ou seja, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá? Peguei todos os cases desses produtores e comecei a olhar os principais pontos, o que tinha em comum, ou seja, o que todos faziam, tá? Por quê? Por que tinha que ser algo que todos faziam? Porque eu comparar, por exemplo, a produção aqui do Sul com o Centro-Oeste ou com o Nordeste, enfim, não tem como eu comparar, né? Por quê? Porque são situações diferentes, solos diferentes, climas diferentes, variedades diferentes, épocas de plantio diferentes. Então não tem como a gente fazer essa comparação, mas eu elenquei pontos que todos esses produtores, independente da região, fizeram. Ou seja, o que vocês vão ver nesse vídeo pode ser aplicado sim para a realidade de cada um de vocês. E para ficar um pouco mais fácil, eu montei uma apresentaçãozinha, mas prometo que é bem rápida e ela vai direto ao ponto. Então, bora pro vídeo! Bem, pessoal, então é o seguinte, o que a gente precisa fazer para alcançar altas produtividades? Ou melhor, o que os campeões do SESB estão fazendo para chegar nos números que eles chegaram, de produção ou produtividade, tá? Por que, pessoal, que eu peguei os números do SESB? Bruno, o SESB é uma competição e tal. Mas, dentro do SESB, pessoal, o que a gente precisa entender é o seguinte. Os campeões do SESB, além da área deles, né, que eles destinam ao campeonato terem médias altas, a maioria deles tem uma média muito interessante em área inteira, tá? E são manejos que são auditados, é tudo mensurado, então a gente tem uma confiabilidade nessas informações. Por isso que peguei os laudos, os cases da última safra, 22-23, para montar essas informações. Então vamos lá. O primeiro ponto, pessoal, dos cases, né, que aparece em cada apresentação é o seguinte, o que o produtor tem feito no sistema produtivo dele, tá? E aqui, o que eu vou relatar é o seguinte, o primeiro ponto, todos os produtores fazem uma diversificação de plantas, seja cobertura ou cultivo com finalidade de colheita, tá? Claro que Centro-Oeste, nesse caso a gente teve uma exceção porque o produtor conseguiu entrar com braquiária, mas eu já vou explicar para vocês. Isso que vocês estão vendo aí é do caso do Sul, né? Então vocês vejam assim, ó, alguns pontos, ó, teve soja, milho e aveia, depois entrou feijão, depois soja e aveia fez 2 anos, aí parou, já fez milho, né, com planta de cobertura, depois soja com planta de cobertura, então ele intercalou umas quantas culturas. Atrelado a isso, vocês vejam que ele fez 5 toneladas de calcário numa entre-safra, no ano seguinte fez calcário dolomítico e gesso, pulou uma safra na próxima, fez de novo, ou seja, além de plantas de cobertura, focando muito em correção de solo. Se a gente pegar, por exemplo, a região sudeste, tá? Teve algo muito interessante, ou seja, o produtor fez um ano sim, um ano não, calcário, ó, tá? Um ano sim, um ano não, calcário e gesso, e também teve uma rotação de cultura, ou seja, lá safra 17 e 18, soja milho, depois veio feijão aveia, soja milho, feijão milho, soja milho, ou seja, não ficou só naquela do soja e uma planta de cobertura, uma aveia simples, ou não ficou só na soja trigo, né, quando, nas regiões que pode isso, claro. Então vocês vejam que existe uma rotação de cultura. Pegando o caso Centro-Oeste, foi o que eu falei para vocês, vejam que o produtor entra milho, braquiária e soja, isso foi um manejo padrão, mas aí o que acontece? A braquiária, né, pessoal, fazendo um adendo aqui, um pontinho aí na nossa conversa. A braquiária, ela tem um sistema radicular muito interessante, ela tem um teor de lignina na raiz muito alto, e isso faz com que a gente consiga criar matéria orgânica de uma forma incrível, tá?
E por isso que esses manejos que o pessoal consegue fazer, né, em regiões que permite isso, claro, de fazer milho com braquiária e depois soja, fica fantástico, tá? Mas aí nesse caso, então, vocês vejam, né, que o produtor faz esse consórcio aí de milho e braquiária, tá? Apesar de não fazer uma rotação, mas ele consegue introduzir a braquiária, que é muito interessante. Depois, pegando outro case aqui, a gente tem a soja, aí o produtor fez milho e braquiária, olha só a observação, escarificado. Aí aqui, ó, muito interessante, entrou algodão, né, que é uma cultura que a raiz dela é profunda. Depois veio soja com crotalária, ou seja, uma planta diferente, depois soja, tá? E o último case aqui, a gente pegou algodão, soja, milho e braquiária, daí depois 2 anos de algodão, também tendo calcário sempre ali, né, sempre aparece aplicações de calcário ou uma escarificação, enfim. Ou seja, nesse primeiro ponto, o que a gente pode ver de geral dos produtores é o quê? Todos eles rotacionam culturas e fazem uso de calcário, certo? Isso é o primeiro ponto que a gente pode observar. Aqui, pessoal, o segundo ponto, vocês vejam que ó, na tela anterior eu mostrei 5 situações. Por quê? Porque são das 5 regiões que o SESB avalia, tá? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, beleza? Aqui é o mesmo cenário, são 5 regiões, então tem 5 informações de cada região, tá? E eu botei aqui por quê? Porque são pontos que são incomuns entre os campeões, certo? Então, olhem só, resistência à penetração. Isso é uma medida que é feita com equipamento, tá? É um penetrômetro, por exemplo, e a gente consegue ver o quão difícil é a raiz se aprofundar no solo. E a gente mede isso através de megapascal, que é o que aparece lá em cima entre parênteses para vocês, ao lado de resistência à penetração. E aí o que eles computaram aqui, ó? As bolinhas que estão em verde é ideal, tá? Quando que é aceitável? Aceitável é quando está mais de 1,5, 1,5 megapascal. Acima de 1,5 é aceitável, tá? Não é ideal, já é aceitável. E se passar de 2 já é restritivo. Mas vocês podem olhar, ó, pensem assim, nesse caso aqui a gente tem aí o perfil inteiro menor que 1,5, tá? Claro que aqui, se a gente olhar em 10, 15, 20 centímetros, ele já começa a ficar um pouco mais compactado. Mas igual, tudo abaixo de 1,5, ó, lá no começo super descompactado. O segundo caso aqui, a gente vai até 20 centímetros, 25 aí, ó, com menos de 1,5. O terceiro caso, a gente tem um pouquinho mais de resistência ali nos 30 centímetros e teve um dos casos que tinha integração lavoura-pecuária, não vou lembrar se é esse aqui, mas de qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção aqui não existe resistência à penetração classificada como restritiva, ou seja, o solo até pode ter uma resistência um pouquinho maior, mas nada que restrinja o crescimento de raízes, tá? E se vocês olharem aqui embaixo, então olha só, esse aqui da esquerda e o da direita, debaixo da tela, os dois, né, a gente nota aí, sei lá, menos que 0,5, né, até uma boa parte do perfil. Então vocês vejam que o solo dos campeões são descompactados, tá? Então a gente já tem o segundo ponto aí. Agora, pessoal, propriedade química do solo. Aqui eu deixei um por tela, mas eu prometo que vou falar de uma maneira bem simples. Eu só vou olhar alguns pontos que eu acho que é muito válido a gente pensar primeiro. Claro que todos os elementos são importantes, né? Existe a lei do mínimo, né? Que ela é uma maneira de explicar a importância dos nutrientes. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem. Não adianta o meu solo estar fraco de fósforo e eu encher ele de potássio, porque o fósforo vai limitar minha produtividade, tá? Então eu tenho que corrigir aquele que está limitando. Mas pegando o primeiro case, olhem só, vamos olhar alguns pontos, tá? pH tá verdinho, tá? Acima de 5 ali, ó, é alumínio. Esse aqui ainda é um dos poucos que tem, mas é pouco. Apesar de que abaixo de 10 aqui já é ruim ter alumínio, o ideal é a gente ter sempre 0 aqui nessa coluna, tá? Fósforo também, ainda não vejo como é difícil, né, descer o fósforo, então, mas de 0 a 10 tá bem. Enxofre, de maneira geral, o que a gente nota? Que esse solo não tá faltando muita correção. Claro que esse alumínio que aparece com calcário, a gente já ajuda a resolver esse problema, né? E esse fósforo aqui que está em superfície. Mas vejam como ele está bastante verdinho, vamos pensar dessa forma. Olha só o outro exemplo. Olha esse solo, pessoal.
Então vocês olham aqui ferro e zinco, que são 2 micronutrientes, são os únicos que aparecem em vermelho, tá? Mas olhando, por exemplo, o fósforo, potássio, que são os macros, né? Pensando assim, olha só cálcio, olha aqui enxofre como é que tá. Então vejam, alumínio, ó, 0 que eu tinha falado para vocês, certo? Então aqui tá ideal. Outro exemplo, vocês vejam que também o alumínio não tem nada, pH acima de 5, tá? Manganês aqui que tá um pouco delicado, o enxofre aqui tá baixo, realmente é baixo, tá? Essa aqui não lembro agora qual é a região, mas vamos pegar a seguinte mensagem, pessoal. O básico, o arroz com feijão, bem feito. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para vocês agora na nossa lavoura. O que eu tenho que cuidar? Eu estou cuidando primeiro, pessoal, o que eu consigo manejar. Por exemplo, não adianta eu ter uma lavoura com pH de 3,5, 4 e me preocupar com a aplicação de ferro foliar. Poxa, vamos corrigir o que a planta precisa mais. Vamos corrigir o pH, porque o pH mexe com todo mundo. Depois do pH, vamos olhar os macros, como é que tá, vamos olhar fósforo, vamos olhar potássio, certo? Vamos indo numa escala, vamos indo do maior para o menor. Não adianta a gente querer pegar um carro que está todo destruído e levar no martelinho de ouro para endireitar o para-choque primeiro, sabe? Ou tá lá com o motor estragado e a gente levar no martelinho de ouro. Não, vamos fazer o negócio andar, depois a gente faz o pente fino, tá? Até porque senão a conta não se paga, tá? Beleza? Mais um exemplo para vocês verem, olha só aqui como a gente já tem um exemplo com bastante restrição, tá? Mas vejam, ó, o pH já é mais alto, a gente não tem alumínio, certo? Por isso que eu digo, olha a importância do calcário, pessoal, todos colocam calcário. Esse alumínio, olha o pH como é que tá, porque assim, a gente poderia olhar, puxa, mas tem tanta coisa em vermelho, como é que se produziu ainda, né? Mas vejam, olha o pH disso aqui, até 2 metros, tá? Ele tem um pH maior que 5. Alumínio, por exemplo, até 2 metros praticamente não tem nada, ó. Tem 0 aqui no meio que apareceu um pouquinho, mas é 0, certo? Então, a gente começa a dar uma olhada nesses pontos e ver que alguns elementos, alguns pontos chaves é o que mantém a nossa produção em níveis elevados. Claro que os outros são extremamente importantes, mas é o que eu falei antes. Temos que começar do começo, começar do início, começar do maior para o menor, tá? Lembrando sempre, o básico bem feito. Olha aí, outro exemplo, tá? Também. Então, assim, o que a gente pega no geral dessas 5 imagens que eu mostrei agora por último? Vamos cuidar do pH, tá? Cuidando do pH, o que a gente faz? A gente já descarta o alumínio como um problema, porque a gente trabalha até ele chegar em 0, certo? Isso, a gente já aumenta a disponibilidade dos macros, ou seja, o calcário aí é uma boa ferramenta, tá? E podem confiar que eu não estou representando nenhum calcário aí, não quero vender calcário, tá? Antes que vocês pensem alguma coisa do tipo aí, não me entendam mal. Eu falo bem que calcário para mim é o único pó mágico, a única mágica que acontece na lavoura, assim, de produtos milagrosos, eu ainda digo que é o calcário, né? Tá bueno? O que mais, pessoal, que deu para ver que todos os produtores cuidam? Aqui eu não quis relatar para vocês fotos das cultivares porque varia, tá? Tem produtores, por exemplo, mais aqui da região sul, usando Zeus, centro-oeste, por exemplo, Olimpo, mas enfim, isso varia. Mas todos eles aparecem, né, no laudo, no case, né, no relatório, todos eles tinham sementes com alta qualidade. E o que é isso? Principalmente germinação e vigor. 2 elementos, duas características da semente que tem que ser excelentes, tá? Tá, Bruno, mas o que é germinação, o que é vigor e o que muda? A germinação, pessoal, é bem o que tá aqui, ó. Vocês botam a sementinha lá no laboratório, tá? Dentro tipo uma geladeira que tem lá dentro, que controla a luminosidade, que controla a umidade, temperatura e tal. Tudo controladinho, tá? E a gente avalia, aquilo é germinação. Agora a gente vai pro campo, a gente bota mesmo que seja um canteiro, mas a campo aberto. Ali a gente vê o vigor, que é o quê? Nas condições adversas, ou seja, umidade um pouquinho maior, um pouco menor, mais luz, menos luz. Como é que ela se comportou lá na prova real, sabe? Na vida de verdade, lá fora do laboratório, da porta para fora. Isso é o vigor, certo? Então aqui na direita vocês conseguem ver, ó. O que acontece? A gente olhar, eu não sei quantas sementes plantaram, claro, tá? Mas a gente poderia olhar aqui, ó. Germinação, o lote da direita tem? Tem. Tá, claro, não sei quantas colocaram para poder avaliar, né? Mas tem germinação porque nasceu. Agora, olha o vigor disso aqui. Tem uma planta aqui, ó, pequenininha, tem uma grande, depois tem outra pequena, aqui para cá tem pequena, tem maior. Olha as raízes.
Agora olha o lado esquerdo, tá? Todas nasceram, todas estão altas, todas com muitas raízes, e aí de antemão a gente olha e diz, qual lado eu aposto minhas fichas de que vai produzir mais, tá? Então vamos prestar bastante atenção em semente, pessoal, porque é um fator decisivo, tá? Decisivo mesmo. E aí eu tô falando assim, ó, germinação em vigor acima de 90%, beleza? Se possível, trabalhar com esses números. Vocês vão ver que dá muita diferença no campo. Nós mesmo, semente... Até porque a gente não tem como, por exemplo, assim, salvar a semente, que o pessoal diz, né? Para poder armazenar direito, peneirar. A gente não tem essa estrutura. Então, semente, a gente nunca pensa de outra forma, senão comprar semente certificada, de empresa idônea, com TSI, né? E principalmente cuidando do quê? Semente de alta germinação e alto vigor, beleza? Outra coisa, pessoal, aqui, ó, não quero deixar confuso esse slide, tá? Mas só para vocês darem uma olhada, a questão de adubação que o pessoal tem feito. Isso eu achei muito curioso porque foi de maneira geral, tá? Claro que, ó, no primeiro caso, aqui bem em cima, vocês podem olhar, ó, o produtor usou uma adubação na semeadura e uma cobertura de cloreto. O segundo produtor aqui, ó, ele tinha milho segunda safra, então tinha adubação no milho, mas vocês vejam, no milho ele não usou fósforo, N e K. Aí quando foi semear soja, ele aplicou fósforo, né, com cloreto antes e fechou todas. Aí outro case, só teve fósforo em pré-semeadura, potássio pré-semeadura e deu para bola, ou seja, essa pré-semeadura aqui é lanço. Outro case aqui embaixo, fez potássio pré-semeadura e depois na semeadura o adubo na linha. E por fim, né, o outro produtor aqui fez tudo pré-semeadura, tá? Mas de maneira geral, se vocês olharem o que a gente tem somando os P2O5 e os K2O aqui, ó, o P2O5, que é o nosso adubo fosfatado, ele variou aí de todas as regiões, ou seja, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, no último ano que o SESB avaliou, variou de 70 a 85 kg por hectare. E o K2O que teve uma variação maior, claro, porque aí teve produtor que fez algodão, produtor que fez milho, segunda safra e tal, por isso que teve essa variação maior aí, mas ficou de 73 a 170. Aí então agora vocês podem olhar isso aqui e pensar assim, bom, mas eu vou botar os 85 e os 170 que eu vou colher sem saco. Não, não, pessoal. Por quê? Porque vocês viram que são, como eu falei, do maior para o menor, a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito. O que eu me refiro a isso? Vocês viram que são áreas com pH corrigido, sem alumínio, não estou falando só na camada de 0 a 10, estou falando uma camada mais profunda, ou seja, quando vocês estiverem num solo corrigido, a adubação de vocês vai responder de forma diferente. Por isso, bato na tecla de novo para a gente ficar de olho no calcário, tá? E por fim, pessoal, assim, das informações, tá? É a questão de pulverizações. Vocês estão vendo aqui, variou, teve um produtor fazendo 7 entradas, um 10, um 11, um 9 e um 8. Mas de tudo isso, eu não até tem nos laudos nome de produto e tal, mas o que assim é chave, pessoal? O que é chave que eu acho interessante? Esses produtores que já estão com arroz e feijão bem feito, eles entraram com nutrição complementar, que é a aplicação foliar. Então vocês podem olhar, todos eles têm, por exemplo, aqui, ó, no primeiro caso, ó, o produtor em R1 tem nutrição, isso é uma aplicação foliar. O segundo também tem aqui já em V3, tá? E assim sucessivamente. Então os produtores fizeram essa complementação foliar. Por quê? Porque o solo está corrigido. Esse é o ajuste fino da alta produtividade, beleza? E outro ponto interessante é fungicidas cedo, pessoal. Olhem só, primeiro caso, V5 está feito, ok. Mas a gente tem aqui, ó, o segundo caso, V4. Aí ó, o terceiro caso aqui de 11 entradas já ficou para V9, tá? O penúltimo aqui, ó, com 9 entradas, em V4 já teve fungicida, certo? E o outro aqui fez em V8. Desculpa, em V4. Ou seja, esse fungicida ele é cedo, que é o que muitos pesquisadores e produtores já estão fazendo, que é a aplicação V0, que é o quê? Aquela aplicação que a gente faz cedo, né? Que muitas vezes a gente coloca com o herbicida. Por quê? Porque ela não é a nossa aplicação primeira, a verdadeira, que a gente bota aquele produto premium. É um produto mais barato, a gente bota com herbicida, que muitas vezes vai roubar um pouco da eficácia do nosso fungicida nessa mistura, mas a gente faz porque ele entrega um bom resultado. E a gente pega bem o bacheiro, tá? Então isso é importante e todos os produtores acabaram fazendo que essa aplicação cedo, certo?
E o que a gente tem que lembrar, pessoal, tá? Aqui fica o resumo de tudo, ó. Não existe receita de bolo. Isso eu sempre falo nos vídeos. Não tem receita. A gente tem que avaliar cada caso. Porque, por exemplo, não adianta vocês pegarem... o produtor tal usou a Zeus e ele botou 8 plantas só nascidas e colheu sem saco. A gente não pode tomar essas decisões que tá, por exemplo, num SESB ou num relatório de pesquisa e bater isso como regra para tudo, porque não tem receita, tá? De talhão para talhão muda, a cada ano agrícola muda, a cada gestor de fazenda muda, porque ele toma decisões de uma forma ou de outra, então tudo isso influencia. Por isso que não existe receita. Mas o que a gente viu nessa apresentação? Que rotação de culturas, todos os produtores aí fizeram. Solo é descompactado em todos, o solo é corrigido, usam semente de qualidade e fazem proteção da lavoura, seja pragas, doenças, enfim, tá? Isso sim é ingrediente básico das altas produtividades. Isso é indispensável para todo mundo que quer colher bastante. Certo, pessoal? Esse foi um vídeo que eu montei, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha pensado lá no começo de fazer, por exemplo, assim, pegar Rio Grande do Sul não. Pegar os casos da região sul e pegar os 2 últimos anos e dar uma avaliada, pra gente daí ver questão de cultivar, produto, algo assim. Pegar Centro-Oeste, quem foi os campeões dos 2 últimos anos e fazer um compilado. Não sei se isso é algo de interesse, se vocês acham que seria legal fazer essa abordagem por região, lembrando que o SESB avalia em 5 regiões, que é Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá? Se vocês acham que isso é legal, fazer uma abordagem, tipo, faz dessas 5 regiões, faz um vídeo que nem esse para cada região, né? Eu posso tentar elaborar alguma coisa aí, de repente um pouco mais enxuta, e mostrar para vocês, tá? Mas, por favor, se inscrevam no canal para me dar aquela força, tá? Isso me ajuda muito. Eu tenho bastante comentário para responder de vocês, e vou responder, prometo, tá? Eu tava em viagem, daí não consegui responder e queria largar um vídeo quente para vocês. Então por isso que eu parei agora para fazer o vídeo, mas eu vou responder os comentários. E para ti que chegou até o final, mais uma vez, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, de deixar um like, deixar um comentário e vamos que vamos. Valeu, pessoal, um abração e até o próximo. Tchau, tchau.